Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E eu gostaria aqui de trazer uma divulgação para vocês que nos acompanham e que gostam de teatro, que têm vontade de assistir peças espíritas no teatro. Nós temos uma parceria com a equipe, que faz o teatro, com os atores, a equipe de produção, da peça Laços Eternos, que é baseada no romance espírita de Zíbia Gasparetto. E você pode ganhar um ingresso para ir lá prestigiar essa peça. A peça está em cartaz no Teatro Santo Agostinho, que fica na Rua Apeninos, número 118, aqui em São Paulo, na Liberdade. Para você participar, manda aí a sua mensagem, pode ser tanto pelo e-mail do programa, que é esm@tvmundomaior.com.br, ou pelo Facebook mesmo da TV. Manda lá que você tem interesse em participar deste sorteio, que no final do programa nós falaremos aqui o nome da pessoa que ganhará esse par de ingressos para prestigiar a peça. A peça vai em cartaz aos domingos, às 8 horas, e fica em cartaz até o dia 31 de julho. Então participe e daqui a pouco, quem sabe, você não vai ser um felizardo ou uma felizarda a levar esse ingresso. E voltamos então, continuando o nosso estudo. Antes da gente continuar, eu queria dar um abraço. Pode Por ser? favor, fique à vontade. Nosso querido Wilmar Marques, o Antônio Marques, o Pedro, a dona Neuza lá de Campinas. Nosso abraço para eles e também para a Regina Zanella de Milão, que nos está assistindo agora lá da Itália. Um beijo grande para vocês. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para vocês. Bem, o Júlio vai continuar a ler para nós aqui, olha, vocês vão ver o próximo slide que fala do encerramento do item 8º, que é exatamente aquele corolário do que nós vimos falando anteriormente. Vamos então colocar para vocês que estão nos assistindo na tela o slide para que você também acompanhe a leitura. Vamos lá. Sejam, além do mais, laboriosos e perseverantes nos seus estudos, sem que os espíritos superiores os abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes. Ele reforça ainda mais essa mensagem. Exatamente. Se você não for assim, se você não fizer desta forma, laboriosos e perseverantes, os espíritos superiores, eles acabarão indo embora. Eles não ficam. Com alunos que são relapsos, eles não podem gastar a sua energia, a sua vontade, porque Deus não violenta as criaturas. Ele dá bons professores para bons alunos, mas para alunos medíocres, eles ficam sem os bons professores, vão ficar com professores igualmente medíocres. Eles não podem interferir no livre-arbítrio do aluno e forçar o aluno a estudar. Exatamente. Não pode haver no universo um educar lastreado na chibata, na ameaça, no ódio, no medo. Não é assim que Deus funciona. Esse negócio, se você não aceitar, você vai para o inferno, o capeta vai puxar sua perna, não é do espiritismo, não é do cristianismo. Por quê? Não se pode conseguir o respeito às leis do universo sob ameaça. Isso não é adesão, isso é intimidação. E então Kardec nos explica, se nós formos mais laboriosos, o que é laborioso? É trabalhador, mais dedicado, mais cônscio das nossas responsabilidades. E formos mais perseverantes, porque às vezes, Júlio, nós começamos a estudar um tema e a gente fala, isso está me cansando, hoje eu não vou fazer mais. Aí passa uma semana, aí volta, mas esse livro eu não consigo mais ler, não, eu vou pegar outro. Você não persevera naquilo porque tem um pouco de dificuldade. É aí que precisa perseverar. Então, se você perseverar e for trabalhando essas dificuldades, aí sim, os espíritos superiores te ajudarão. Se você não fizer isso, os espíritos superiores vão embora, como faz um professor com os seus discípulos negligentes. Eu acredito que aqui também é importante a gente ressaltar, André, que o ser o perseverante não é simplesmente ler o livro até o fim. Isso. Porque muitas vezes a pessoa pode entender que, eu já li o Evangelho até o fim. Muito bem lembrado. O Livro dos Espíritos 3 vezes até o fim. Isso. Mas não lembra nada, não é meditar, é aprofundar, é questionar, é ir atrás, é comparar. Perseverar é tirar todas as escórias da ignorância daquele conteúdo e beber aquilo cada vez mais com avidez, com desejo. Então você descobre que é preciso sempre estar voltando à origem, ao início. E por quê? A cada tempo que passa, o mesmo livro que está ali,
2 anos depois é diferente, porque você mudou. Exatamente. Você passou por uma crise emocional, você ficou solteiro de novo, você perdeu um filho, ou você ganhou um filho, ou você se casou, você se separou, você perdeu o emprego. Cada uma dessas coisas mexe com o nosso emocional e faz a gente abrir a atenção para outros focos que antes não estavam sendo, nós não estávamos atentos para eles, ok? André, posso ler uma mensagem que Pode chegou sim, aqui pra claro, gente por querido. e-mail? É uma mensagem lá de Campinas. Você mandou o abraço aqui pro pessoal que de bom. Campinas, é a Fátima Silva. Um grande abraço, Fátima, obrigado pela mensagem. E ela manda o seguinte: muito boa tarde a todos da TV Mundo Maior. Levar a doutrina a sério é estudá-la com foco, persistência e principalmente amor. O Espiritismo nos traz a luz e nós devemos ser como faróis que iluminam os lugares por onde passamos. Que bonito, Ótimo, né, essa isso frase mesmo, dela. muito bacana, Fátima. Muito obrigado pela sua pela participação. mensagem. Bem, agora eu quero dizer a você que nós vamos deixar ao seu critério, já que estamos falando de perseverança, de dedicação, os itens seguintes, o 9, o 10 e o 11, para que você possa ler aí com você e extrair essas suas conclusões, entendendo o seu conteúdo de uma forma mais pessoal. Nós, no próximo slide, vocês vão ver aqui, nós vamos fazer um breve comentário que o item número 12, deixando os outros para você ler em casa, não é? O item número 12 vai falar sobre a identidade dos espíritos que se comunicam numa reunião. Kardec explica que espíritos podem ser identificados quando se comunicam pela sua linguagem, pela sua forma de se expressar, sobretudo quando eles já foram personalidades mais conhecidas das pessoas que estão ali. Sim. O item 13 vai falar nas contradições entre espíritos. Espíritos que podem se comunicar falando coisas que são diferentes das coisas que foram ditas por outros espíritos. Porque ele vai explicar que cada espírito está num padrão de evolução. E quando você vai lá na introdução do Evangelho, que a irmã Eliana certamente já abordou aqui no outro programa, você vai ver que Kardec diz na introdução que existem espíritos que sabem tanto quanto certos homens. E alguns que sabem, inclusive, menos do que os homens. Porque eles não se prepararam, não são espíritos com conhecimentos superiores. Então, podem existir contradições entre aquilo que os espíritos estão falando a respeito de um tema. E isso não é sinal de que o espiritismo está errado. Não, isso é sinal de que é preciso entender por que um fala de um jeito, outro fala de outro. Por fim, no item 14, nós temos o quê? Entre os espíritos que muitas vezes se manifestam por escrito, através da chamada psicografia, podem existir erros no estilo, erros de ortografia, que algumas pessoas às vezes dizem assim, mas não é o fulano, porque o fulano não escrevia não cometia este erro assim. Kardec então vai abordar essas discrepâncias neste item 14. E nós recomendamos às pessoas que gostam deste purismo, que acham que é aí que está a perfeita identificação da personalidade, que deem uma lida, porque você vai ver como que os espíritos superiores tratam esta questão de erros ortográficos, coisa, aliás, que o próprio Chico dizia, o médium que esqueceu o valor de uma borracha não está cumprindo a sua tarefa adequadamente. Ele mesmo dizia isso, porque às vezes, nas comunicações, escrevia o nome de uma pessoa com uma letra trocada, e na hora de ler, ou escrevia que foi o ano de 1954, e na verdade foi 55. Sim. O Chico tinha uma borracha, e o Chico dizia, não, vamos apagar para corrigir, porque depois ele fazia a leitura, a família estava presente, e a família dizia, sim, mas olha, não foi no ano de 54, foi no ano de 55. Não tem problema, vamos corrigir. Sim. E Chico dizia que o médium que esqueceu o valor de uma borracha, ele não está cumprindo a sua missão, a sua tarefa como deve. E a gente vê aí um exemplo de humildade, né? Total, de né? Voltar, absolutamente. Repara o seu erro. Exatamente. Eu vou aproveitar esses 3 itens que o André citou agora para nós, que deu uma breve explicação, e convidar você a participar do programa através do e-mail. Você pode mandar para a gente as perguntas. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre esses itens e sobre outros itens, manda lá no esm@tvmundo.com.br
tvmundomaior.com.br, que nós vamos trazer aqui, nós podemos responder para vocês por e-mail para dar seguimento ao nosso estudo no programa. E você também pode acompanhar o programa no YouTube da TV e deixar sua pergunta lá nos comentários, que a gente entra lá, a gente traz para o programa e manda a resposta para vocês. youtube.com/TV Mundo Maior. Bastante gente tem nos acompanhado, André. É pelo mesmo, YouTube, Júlio? a gente tem visto um crescimento bem interessante das visualizações. Que ótimo, que bom. Tivemos mais uma mensagem aqui por Sim. e-mail também. Agora do Francisco Ávila Martins, ele é de Curitiba, Paraná. Certo. Boa tarde, André e Júlio. De que forma saber se um trabalho mediúnico está sendo realizado de maneira séria, com acompanhamento de mentores e não de espíritos mentirosos? Um abraço forte para vocês. Essa é uma pergunta muito interessante, Francisco, né? Francisco Martins. Ok, Francisco, a gente costuma sempre lembrar que semelhante atrai semelhante. Se nós estivermos atentos ao teor das manifestações, ao conteúdo das explicações e a maneira pela qual os espíritos orientam dentro da base que Allan Kardec nos oferece de valores e de princípios, nós teremos este caminho. Não é aceitar tudo que os espíritos falam. Kardec diz isto. É preciso submeter tudo o que vem dos espíritos ao critério do bom senso e da razão, que devem ser os únicos que devem nortear, baseados, é claro, na estrutura doutrinária que os espíritos superiores nos apresentam. Isto sim serve de roteiro. Está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, programa da irmã Eliana. Nós estaremos falando aqui de coisas que já foram abordadas, inclusive, no Espiritismo Sem Mistério. Exatamente. E vocês que nos acompanham, Francisco, um grande abraço, obrigado pela mensagem. Vocês que também estão nos acompanhando, deixe a sua mensagem, corre lá para o facebook.com/TV Mundo Maior. Participe do sorteio do par de ingressos da peça Laços Eternos aqui em São Paulo. Deixa lá o seu nome, o seu interesse, que no fim, no próximo bloco, a gente fala o nome do felizardo ou da felizarda que levou o ingresso. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Até lá!